Já é a terceira ministração que eu vou fazer do texto de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47 é a visão que o profeta tem de um rio. Deixa eu tirar um pouquinho a máscara. E essa visão que o profeta tem de um rio, e este rio, ele, por onde ele passa, ele vai vivificando as margens, né? Ele vai passando por lugares áridos, por lugares onde não há vida. E por onde ele passa, a natureza ela responde. Há árvores em suas margens, e o próprio rio é um rio cheio de vida. É um rio cheio de seres viventes, é um rio cheio de peixes. E o texto nos ilustra, né, uma ilustração praticamente, né, do poder de Deus, porque esse rio ele vem debaixo do altar e corre do trono do altar e corre para fora do templo, e do templo ele vai correndo em direção ao Mar Morto. E o Mar Morto, a gente sabe que o Mar Morto tem esse nome porque ele é morto, né? Não existe nada de vida no Mar Morto, nenhum peixe, muito menos até os vegetais têm dificuldade de crescer em volta daquela água por causa da água muito salgada, porque ele não tem para onde correr, né? Ele morre em si mesmo. Por quê? Porque ele é muito baixo, ele é abaixo do nível do mar. Então, se ele fosse, porque todos os rios correm para o mar, e assim o Jordão também, o Jordão ele não corre para o mar, mas ele corre para o Mar Morto. Então, pelo Mar Morto ser mais baixo do que o Mar Mediterrâneo, no caso, que é o mar mais próximo, então o mar é que ia correr para dentro do Mar Morto, não o Mar Morto ia correr para dentro do mar, né? Então, por causa do desnível tão grande, ele se torna morte, né? Ele se torna morto em si mesmo, né? Porque nada consegue subsistir naquela água tão salgada. Mas, nesta visão, o rio de Deus, ele vai fluindo e ele desemboca no Mar Morto, e ele, inclusive, vivifica as próprias águas do Mar Morto, que, por natureza, ela não tem condições de gerar vida. E tal é o poder de Deus na vida daqueles que não têm esperança, que naturalmente não há esperança. Até ali Deus pode fazer um grande milagre. E glória a Deus por isso. Muito bem. Vejamos então a continuação do texto, que deste rio que corre do templo, ele vai fluindo, e este anjo que acompanha o profeta Ezequiel, começa a medir, faz algumas medições, e essas medições elas vão acontecendo, e conforme elas vão acontecendo, ele vai acompanhando o rio, né? Ele diz lá no versículo 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Até aqui. A gente viu a primeira ministração, água no tornozelo, né? Quando a gente entra no rio, quando a gente começa a viver as coisas de Deus, a gente começa a experimentar a vida de Deus. Claro que numa água que bate no tornozelo, não tem muito peixe que sobreviva numa água dessas, né? Não tem muita vida, já existe vida, né? É uma água vivificadora. Mas o que a gente experimenta da grandeza de Deus não é tudo aquilo que é o potencial deste rio. O potencial deste rio é imenso, é imensurável, é inimaginável. E o que nós experimentamos então, neste início, é a água nos tornozelos. E a gente conversou um pouco sobre isso. Depois vai e a água bate no joelho. Já existem algumas formas de vida mais elaboradas que podem sobreviver numa água até no joelho, né? Lá no Paraná tem o lambari, né? Lambari é aquele peixinho pequenininho, né? O pessoal vai lá no rio pescar lambari. Então esse se cria até em poça d'água, você às vezes acha o lambari, né? De tão miudinho que é. Agora, numa água até o joelho,
já dá para criar alguma coisa a mais aí. E aí é medido mais 1000 côvados. 1000 côvados dá em torno de 500 metros. Então, a partir do templo, 500 metros, água no tornozelo. Mais 500 metros, 1000 côvados, água no joelho. E hoje a gente vai estar abrindo essa situação numa água nos lombos, que é mais 1000 metros, que é a água na cintura, né? 500 metros a mais, 1000 côvados. Significa que a gente chega aí em 1500 côvados, né? Ou de distância, 3.000 côvados, ou de distância 1500 metros, né? Do templo. Não é muito, né? 1,5 km. É 1,5 km. O que eu gostaria toda a visão de Deus, ela precisa ser interpretada. E existem profetas, e esse aqui é um deles, que é mais difícil a interpretação por causa dessa simbologia muito carregada. E o que a gente pode aprender disso? A gente precisa tirar alguns princípios. O anjo mede e o profeta acompanha o anjo. O anjo mede e o profeta acompanha o anjo. Existe uma cooperação aqui. O anjo ele está revelando, me acompanha, tá? 1000 côvados. Agora me acompanha, mais 1000 côvados. E o profeta vai acompanhando a revelação que o anjo vai trazendo para o profeta. O que a gente pode aprender com isso? Deus não faz tudo sozinho. Tem uma parte que ele faz e tem outra parte que nós fazemos para o acompanhar. Existe uma progressão de revelação, existe uma progressão de experimentar e de viver a vida cristã. Existem estágios. A Bíblia nos mostra claramente que existem estágios na vida cristã. Eu quero falar algo para vocês, muito importante. Na vida tudo muda. Já mencionei isso em alguns cultos atrás. Na vida tudo muda. Nesta terra tudo está em mudança. Não existe uma árvore que existe hoje, que já existia há 500 ou 600 ou 1000 anos atrás. É difícil uma árvore ela sobreviver a essa idade. Ela vai chegar um momento que ela vai secar e vai morrer também. Existem árvores centenárias. Não sei se existem árvores milenares. Provavelmente tenha. Mas não existem árvores eternas. Aqui na terra, tudo tem data de validade. Inclusive a própria terra. Vou repetir, aqui na terra, tudo tem data de validade. A gente compra um produto, né, ele tem data de vencimento. Data de validade. Cada um de nós tem data de validade também. Não somos eternos. A nossa alma é eterna, né? Mas o corpo físico, eu estou falando aqui na terra, o que nós vestimos aqui na terra, que é o nosso corpo carnal, ele tem data marcada. Estágios, progressão, crescimento, tudo tem processo. Nessa terra, tudo tem um processo, tudo tem um início, um meio e um fim. A ideia do rio é que ele tem estágios. Ele tem estágios. E a nossa vida cristã também tem estágios. Quero apresentar alguns estágios para nós hoje. Então, o que eu quero mencionar para nós é que existe um crescimento dentro deste rio, uma evolução, a qual Deus nos revela algo e nós precisamos cooperar juntamente com Deus em caminhar esses 500 metros, esta 1 milha, para alcançarmos o próximo nível. Porque senão, nós não vamos alcançar o próximo nível. Não tem como a gente saltar uma etapa. Não tem como nós pularmos um período. Tanto nós queríamos, né? Na escola principalmente, misericórdia. O que eu não queria já ter, né? Quando eu estava lá na 6ª série, eu já queria ter me formado na 8ª, no 9º ano, né? Hoje, 9º ano.
Se começa no primeiro ano do segundo grau, misericórdia, esse negócio não passa nunca, porque eu já queria estar fora do segundo grau. E faculdade, então, nem se fale, né? Você começa empolgado, glória a Deus, eu vou me formar em direito, eu vou ser um advogado, eu vou ser um médico, e eu vou ser não sei o quê, né? Aí você passa primeiro ano. Você não vê nada de prática naquilo, né? Só teoria, misericórdia, o que é aquilo? E fórmula, e composição, você fica pensando, para que eu vou querer saber disso? Aí vai, né? E leis disso, e leis daquele outro, regras, Aí vem o segundo ano, aqueles que sobreviveram do primeiro. Vai para o terceiro ano, aqueles que passaram do primeiro. Tudo tem um processo, não tem como saltar etapas. Não é possível. Não é possível. Existe lá, de vez em quando, um e outro, a exceção, né? Aqueles superdotados, né? Que o cara nasce para... né? E de repente, do primeiro ano já colocam no terceiro. Mas são raras exceções. Né? Se nós somos... se vocês são que nem eu, é aquela coisa, né? Se não repetir um ano, você, né? Passa. E alguns de nós repetem e não passam. Tem muita gente que está patinando anos num processo que ainda não passou dessa etapa, não passou dessa fase. Que nem aquele jogo de videogame chato pra caramba, que você quer ver outro estágio, mas não tem outro estágio enquanto você não vence o anterior. E assim também com a vida cristã. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Eu tenho esse texto como algo que nos orienta em como é que é a vida cristã, ou pelo menos um padrão de estágios dentro de uma vida cristã. 1 João capítulo 2, versículo 12 em diante, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Versículo 14, ele volta para os meninos, para as crianças, né? Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Aqui ele fala de 3 períodos, 3 idades. Meninos, crianças, fase infantil. Fala de jovens, pessoas já mais maduras, pessoas já mais experimentadas, que têm mais conhecimento, porque ele até coloca aqui, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Então já tem um domínio da palavra, já tem um conhecimento, já tem teoria, né? Já tem teoria, passou do primeiro, segundo ano do profissionalizante ali, né? A teoria já tem, faltou a prática, vem mais para o final do curso, né? Já passou do primeiro grau, do segundo grau, já está cursando já o curso superior, já passou dos primeiros anos, então alguma teoria tem, mas ainda lhe falta uma coisa muito importante: experiência dos adultos, dos pais, que passaram pela primeira etapa, passaram pela segunda etapa e estão vivendo na terceira etapa. O amadurecimento com a experiência. Teoria é muito importante. Mas muito mais do que isso, é unir a teoria à prática. E eu vejo assim, muitos cristãos, eles iniciam na vida cristã e conhecem o Pai. A infância espiritual. Nasceram de novo, a Bíblia fala muito de nascer de novo. Eles nasceram de novo, estão descobrindo as coisas do Pai. E ficam maravilhados com a grandeza do Pai, mas é uma fé muito infantil ainda e muito sensível. Muito sensível. Requer de cuidados especiais.
um discipulado especial, um cuidado especial. E tem cristãos que não saem desta fase, e mesmo velhinhos, ainda são crianças na fé, se magoam por qualquer coisinha. Julgam todo mundo que está na igreja. Se fulano de tal, não sei o quê. Aquele outro lá é assim. Não, é coisa de menino, coisa de criança. Crianças na fé. Muitos cristãos, eles não evoluem, não progridem, não passam de fase, não passam de ano, reprovam. E por que isso? Se tornam tardios em ouvir e tardios em praticar o que ouviram. Amadurecimento. Ou tem os jovens já têm um conhecimento. E muitas vezes os jovens se gabam do conhecimento que têm, porque eu já sei. Os jovens muitas vezes acham que sabem tudo, né? Os pais muitas vezes nessa hora nem discutem tanto assim, porque eles sabem que a vida vai ensinar ainda. Porque na cabeça deles agora já não são mais crianças. Agora já sabem. E realmente, eles sabem de muita coisa. Mas falta maturidade. Nessa hora os pais nem chamam muita atenção, porque a teoria eles já sabem, né? Então vai chegar um momento que eles vão poder aplicar na prática a teoria que eles tão bem sabem. E glória a Deus por isso. Porque foram ensinados no caminho. Porque têm conhecimento da palavra e eles têm condições de vencer e prosperar, porque eles têm conhecimento na palavra, e por isso já venceram o maligno. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas tem aqueles, que não se contentam, e querem ir mais longe, querem ir mais fundo, eles querem alcançar lugares mais altos, e estes são os pais. E qual é a palavra que João traz para os pais? Ele diz assim: pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Vocês conhecem Deus. Vocês conhecem Deus, vocês caminharam com Ele, vocês tiveram experiência com Ele. Conhecem Deus, o conhecimento. Olha só o que ele diz lá no versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Ele, na verdade, só repete aquilo que já tinha falado lá no versículo 13, né? Ele repete a mesma coisa. Por quê? Porque os pais são aqueles que realmente detêm um conhecimento profundo de Deus, com experiências com Deus, de teoria e prática. Conhecimento profundo de Deus. Intimidade com Deus, que geram que são multiplicadores, que são aqueles que sabem guiar os mais novos, sabem ensinar os mais novos. Por quê? Porque já passaram do processo. Eles têm maturidade, condições para ensinar. São os discipuladores. Enquanto que as crianças na fé são os discípulos, os pais são os discipuladores. Glória a Deus por isso. Então eu olho para João e João nos dá essas orientações, e eu vejo João não é o único, não é somente ele que nos traz uma referência à questão de idade espiritual, mas se nós formos olhar em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala para a igreja de Corinto que eles também, eles parece que pararam numa fase, e aí Paulo ele fica indignado com eles, porque Paulo ele foi o pai na fé desta igreja, e ele fica indignado com esta igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3 diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, não sois carnais e não andeis segundo os homens?
inveja, contenda, briga, meninice. Ele fala, gente, isso é coisa de criança, cresce, gente, cresce, amadurece. Eu queria ensinar coisas a mais, mas eu não posso tratar vocês diferente porque vocês são meninos. Aí você olha a carta de 1 Corinto, cheia de meninice, né? Ou os pais têm que ter uma paciência, porque é tanta criancice nessa igreja, que misericórdia, né? Um se achando melhor que o outro, um se achando mais espiritual que o outro, e aquela coisa, eu sou de Paulo, sou de Pedro, aí tem o grupo dos pentecostais, né, que estava lá fazendo uma hora away, aí tem o clube lá dos pervertidos, aí tem o clube dos... Estava cheio de grupo lá dentro, nada contra os pentecostais, tá? Nada contra, mas a questão aqui é a forma que eles usavam os dons e abusavam dos dons, e usavam os dons de uma forma totalmente errada. Glória a Deus pelos dons, glória a Deus pelos pentecostais, mas a questão é maturidade no uso dos dons. Então, ele diz, gente, vocês são carnais, vocês são meninos, vocês nasceram de novo, tem Jesus, mas falta maturidade. Falta ensino, falta mais base para vocês. Eu queria já falar diferente, mas vocês não têm conteúdo para isso. Alguém que concorda com isso também é Hebreus capítulo 5. O autor de Hebreus tem a mesma briga com a igreja para a qual ele escreve. Hebreus capítulo 5, que não é a mesma igreja de Corinto, é um outro contexto. Judeus convertidos. E ele dá uma bronca. Hebreus capítulo 5, versículo 11, ele diz assim, a esse respeito, ele fala aqui de alguns temas, né? A esse respeito temos muito a que dizer, mas difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Ele diz, olha, gente, tem muita coisa aqui mais profunda, tem muita coisa legal, muita coisa grandiosa de Deus para ensinar para vocês, mas vocês não têm capacidade de ir mais fundo. Por quê? Vocês se tornaram tardios, lentos. Pelo tempo decorrido da fé de vocês deveriam estar muito mais longe. Vocês estão percebendo o rio de Deus aqui? A medida, existe uma medida de tempo aqui, de distância do rio que deveria ter sido percorrida, mas eles não percorreram essa distância. Deus mediu a distância, Deus mediu os 1000 côvados, e eles ficaram parados ali no último, na água do joelho, mas não chegaram na água do lombo. Estão entendendo? Ele diz, gente, tem coisa maravilhosa que eu queria estar revelando para vocês, Deus tem colocado no meu coração, eu queria trazer coisas novas e tal, mas não é possível. Gente, aonde Deus está querendo te levar, que Ele não está conseguindo te levar, porque você parou em algum estágio. Deus quer te levar para lugares mais profundos do conhecimento dEle. E a igreja tem se tornado lenta, morosa. E ele diz aqui, não pode dar alimento sólido, né? Só com leitinho. Porque vos tornastes tardios em ouvir. Quando a Bíblia aqui está falando tardio em ouvir, significa que eles estavam surdos. É isso, né? Não tinham capacidade de ouvir. Acho que é isso, né? Aí tem que o quê? Limpa o ouvido, né? Tá surdo? Quando a Bíblia fala em tardio em ouvir, significa o quê? As pessoas não estavam ouvindo. Não, elas estavam ouvindo. A criança, quando você fala para ela e você dá uma ordem para ela, ela ouve você?
Ouve. Mas conectar o ouvido até o quê? A ação, existe um lapso ali existe uma desconexão, né? E sabe onde é que às vezes acontece essa conexão? Na correção, né? Quando você dá aquela puxada na orelha, né? Quando você dá aquele, né? Aí dá, opa, beleza, aí ouve, né? Aí dá uma alinhada de novo, aí por um tempo vai, né? Até começar a ficar meio, né? Amado, eu não quero que Deus tenha que te usar de disciplina, porque Deus é um Deus de graça. Ele espera um retorno seu, de ação, de atitude, de caminhada. O profeta estava acompanhando o anjo. O anjo mediu mais 1000 côvados. E foi lá para frente. E o profeta o acompanhou. E ele percebeu que a água ficou mais funda. Mas se ele não acompanha, ele não vai experimentar água mais funda. Muitos se acomodaram. Isso é bíblico, a gente viu relatos bíblicos. Dos líderes, dos pais, dizendo para os filhos, ei, Paulo, o pai, dizendo para os filhos, ei, acorda, gente caminha. O autor de Hebreus dizendo, ei, gente, já deveriam estar lá na frente, vocês estão lá atrás ainda, vamos lá. Apura, né? Apura, corre. Noção de tempo. Deus quer te levar a águas mais profundas. Deus quer te levar a um lugar novo. Você está pronto ou você está preso no passado? Tempo atrás eu trouxe uma ministração do espelho, talvez alguns lembram, né? Um espelho de carro. E eu falei que a gente às vezes fica preso no passado, né? Aí se esquece de olhar para frente, aí fica só olhando para trás, e não vai para frente, porque você está preso olhando para trás. E depois eu fiquei pensando, porque na verdade a tônica toda do olhar para trás eram dores e coisas difíceis que nos fazem olhar para trás. Mas sabe o que eu percebi? Depois eu percebi, vou ter que repregar essa pregação de novo. Vou ter que trazer de novo o espelho para cá, vou ter que pregar de novo. Por quê? Muitos ficam olhando para trás nas vitórias que ficaram para trás. Poxa, olha só, eu um dia já falei em línguas, hein? Pô, que dia foi aquele, hein? Eu lembro de uma irmã na igreja que veio falar para mim uma vez, toda orgulhosa. Falei, pastor, eu já orei em línguas. Falei, sério? Sim, pastor, glória a Deus. Falei, amém, glória a Deus por isso, tá? E qual é a prática da irmã no dom de línguas? Como assim prática no dom espiritual? Falei, não, justamente, você tem que haver um fluir neste dom, né? Você não pode deixar esse dom adormecer, você tem que continuar praticando este dom. Existem vários dons, você sabe qual o tipo de dom, se é com interpretação, se é para edificação pessoal, se é para edificação da igreja. Não sei, pastor, eu só falei em línguas. Falei, então, amada, o dom, ele serve para edificar alguém, ou para si mesmo, ou para a igreja. A irmã tem que desenvolver, trabalhar o dom. Não é receber, é uma ferramenta de trabalho. Você não ganha uma faca para a cozinha, você não ganha um martelo para os homens, para pendurar num quadro, e ficar falando para todo mundo, olha só, eu tenho martelo. Eu tenho martelo. Eu tenho o martelo. Né? Você fala com orgulho, né? Eu falei em línguas. Glória a Deus, está aí agora, está usando. Né? Para todo mundo vai lá mostrar o quadro. Olha o quadro do meu martelo. Está lá. Legal, hein? Que martelão, hein? Que benção, hein? Tá, e fez o que com o martelo já? Não sei, mas eu tenho martelo. Vocês estão entendendo? Meninice. Gente, eu creio em dons, glória a Deus por isso, e espero que a igreja, ela flua cada vez mais em dons. Eu oro em nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja cheia do poder de Deus, onde os dons fluam de uma forma natural e espiritualmente direcionada por Deus,
mas precisa mergulhar mais fundo. Tem que sair do raso. Tem que sair do raso. Vamos mais fundo? Amém? Amém. Glória a Deus. Espero que o pessoal lá do outro lado da câmera também digam amém. Glória a Deus. Vamos mais fundo. Que esse amém eu não consigo ouvir daqui. Amém. Então, amados, eu quero apresentar um texto para vocês que eu acho fantástico. É um texto que me inspira cada vez que eu leio ele, eu acho incrível. Efésios capítulo 3, eu acho esse texto maravilhoso. Efésios capítulo 3, gente, eu ainda não consegui absorver, eu acho que 10% do que Paulo tenta falar nesse texto. É um texto que eu vejo assim, de uma riqueza tão grande. Veja só o que Paulo fala em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Gente, eu não me canso de ler esse texto. Paulo diz, gente, eu oro, eu clamo e me ponho de joelhos e clamo ao Pai que revele a profundeza, a grandeza, profundidade, a altura, tudo isso. E que vocês sejam firmados no amor de Deus. Gente, Paulo não economiza aqui nos superlativos, né? Nas expressões exageradas. Ele é exagerado ao extremo, mas ele está falando de alguém, está falando de Deus. Ele diz, gente, eu quero que vocês experimentem. Ele fala aqui do Pai, ele fala aqui de Cristo, ele fala aqui do Espírito Santo. A gente vê um Pai aqui desesperado, com conhecimento brotando, fluindo dele, dizendo, gente, eu quero que vocês me acompanhem nisso. Eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês amadureçam, eu quero que vocês experimentem a plenitude de Deus. A plenitude do conhecimento de Deus. Aquele conhecimento que eu falei lá de 1 João, que os pais eles têm um profundo conhecimento do Pai, de Deus, do Criador. Paulo, nessas palavras eu vejo as mesmas palavras, só que agora de uma forma um pouco diferente, esse profundo conhecimento de Deus, o Criador. Que tremendo. Amado, o que disso você já experimentou na sua vida? Amado, minha pergunta nessa noite é, aonde você parou? Você já está caminhando no rio? Glória a Deus. A água já pegou no tornozelo? Que bênção. Somos irmãos na fé, caminhamos no mesmo rio. Temos os mesmos princípios, os mesmos valores, uma só fé, um só batismo. Glória a Deus por isso. A água já chegou no joelho? Ok. Que bênção. Já teve vitória, já teve alguma experiência com Deus, já passou do discipulado, já está caminhando. Que bênção. A água já chegou na cintura? Uau. Já venceu o maligno.
já aprendeu mais, já tem uma caminhada na palavra, já está lendo a palavra, já tem uma certa disciplina de oração, glória a Deus por isso. Já tem experimentado os dons do Espírito Santo, que bênção. Você já chegou no ápice do teu chamado, você já chegou no ápice, você já não chegou na profundeza que Paulo fala aqui de Efésios. Vamos deixar isso aqui para a semana que vem, né? Tem mais uma ministração sobre isso. Aí vamos chegar na água no pescoço. A água que não dá pé. A gente ainda assim estamos caminhando, mas estamos com o pé no chão. O pezinho está no chão ainda. Estamos no controle, né, gente? Estamos no controle. Enquanto que a gente está com o pé no chão, a gente está com o controle nas mãos. A gente ainda está, né? Amém? Vai vir o terceiro, vai vir ainda a última ministração. Eu gostaria de apenas ler um texto e com este eu vou concluir. É um chamado que Jesus fez a uma igreja. E pasmem, pasmem, era para a igreja de Éfeso. A igreja que a gente acabou de ver, que Paulo diz, gente, eu quero que vocês fluam. Meu desejo é que vocês experimentem o melhor de Deus. Vocês já perceberam o nível de maturidade de 1 Coríntios com Efésios? Vocês perceberam a diferença da igreja de 1 Coríntios? Paulo diz, gente, eu queria falar diferente com você, mas não dá. Ixi, eu tinha tanta coisa mas não é possível. Ou a carta aos Hebreus, né? Os Hebreus, gente, vocês estão lentos, vocês estão lerdo. Misericórdia, o que é isso? Agora, quando Paulo fala aos Efésios, gente, é água no talo. É muita água. Vocês percebem a maturidade espiritual das igrejas? Sabia que cada igreja tem uma maturidade espiritual diferente? Vamos deixar isso para uma outra ministração, né? Mas existem igrejas com maturidades espirituais diferentes. Algumas igrejas ficam ali no rasinho, né? Aquela fé, né? Outras igrejas já vão um pouco mais fundo, uma doutrina um pouco mais firme e tal, aquela coisa, né? Agora tem igrejas que realmente têm um ensino forte, em nome de Jesus. Eu espero e creio que nós estejamos e precisamos chegar na maturidade de Efésios. Só que infelizmente Efésios não manteve este nível. Eles não mantiveram. E Jesus, então, em Apocalipse, chama a atenção da igreja. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Jesus está falando aqui com a igreja de Éfeso. Paulo diz, ei gente, vamos mais fundo, vamos mais fundo. Eu estou orando, eu estou clamando para que vocês me acompanhem, porque existem lugares mais fundos. E agora chega em Apocalipse, João escrevendo as palavras de Jesus, e Jesus dizendo, ei gente, vocês pararam no momento. Lembra de onde vocês pararam, voltem para lá e pratiquem essas mesmas obras. Vocês lembram que eu falei que teoria é muito bom, mas não basta o conhecimento, precisa ter a prática. A minha pergunta é, aonde você parou? O que Jesus está querendo dizer para ti nessa noite? Aonde você parou? Aonde você precisa voltar? E recomeçar as mesmas práticas, as mesmas obras que você deixou no meio do caminho. Se te convidar a ficar de pé.